Análise global da estrutura. Bom, para uma aula de hoje, eu separei alguns assuntos interessantes aqui, onde a gente vai analisar, utilizando o CIPECAD, como que a gente avalia a estabilidade global da estrutura e como que a gente tem aí esse parâmetro, né, o parâmetro que a gente usa para avaliar a estrutura em questão da estabilidade global dentro do CIPECAD. Bom, eu já recebi esse conteúdo anteriormente, né, por vocês me solicitando. Eu decidi gravar essa aula de hoje pensando nisso, né? Eu vou fazer uma breve explicação, né, da análise global, até porque não é o objetivo nosso aqui. O objetivo nosso é avaliar, né, a estabilidade global da estrutura no CIPECAD, né? Não o conceito em si do que é análise global, efeito de segunda ordem e tudo mais. Então a gente não vai entrar nesse assunto completamente. A gente vai usar somente os elementos que a gente precisa para analisar isso no CIPECAD, para adotar de forma correta, né? Até porque o conceito a gente já aprendeu na graduação, né? E quem não aprendeu na graduação, existem aí vários materiais, né? Inclusive a própria norma NBR 6118, com os conhecimentos que a gente precisa para analisar essa estrutura globalmente, né? Então eu vou entrar aqui hoje especificamente no parâmetro gama Z, né, que é o parâmetro que a gente usa no CPCAD. Então eu vou conversar com vocês sobre isso hoje, né? Lembrando que qualquer pergunta aí pode deixar nos comentários e qualquer dúvida que tenha também, e não só dúvidas, mas acrescentar alguma coisa à aula aí também, né? Algum questionamento para acrescentar à aula, sempre é importante, né? E também sugestões aí de materiais, né? Sugestões de conteúdos para a gente poder gravar mais assuntos aí para atender as demandas de vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos abrir aqui a estrutura. Lembrando que o parâmetro gama Z ele é avaliado para estruturas de mais de 4 pavimentos, de 4 ou mais, né? 4 inclusive. Então eu estou com a estrutura aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos aqui, considerando a caixa d'água, mas a gente teria que considerar ela também, mas vamos considerar que sejam 5 pavimentos aqui em estrutura. Então eu tenho 5 pavimentos aqui, então eu posso utilizar o parâmetro gama Z. Mas para estruturas menores a gente tem que usar outros parâmetros, como o parâmetro alfa, ou até talvez aí o P delta, né? Então, para utilizar o gama Z, a gente tem que ter esse asterístico aí, né? Dizendo, esse disclaimer aí, né? Dizendo que a gente pode ou não, quando a gente pode ou não utilizar essa estrutura. Bom, eu estou aqui com a estrutura, né? Lançada, já está calculada. Estrutura até que eu usei no mini curso, né? De CPCAD. Né, nas aulas anteriores vocês vão ter acesso a esse mini curso, né? E eu tenho essa estrutura aqui que já foi lançada, já fizemos ela completa já. Então, nas aulas anteriores aí vocês vão conseguir assistir aí o lançamento dessa estrutura. Né? Então, com a estrutura lançada, primeiramente a gente vai procurar aqui os índices, né? Para a gente ver. E depois a gente vai abrir a norma, vai avaliar na norma o parâmetro gama Z, né? Aqui, ó, peraí que eu cliquei rápido, no cantinho aqui superior direito, ó, a gente tem relatórios. Então eu clico nessa aba relatórios, vai abrir essa aba aqui. E aqui eu venho em efeitos de segunda ordem. É onde eu vou analisar aqui a estabilidade global. Análise da estabilidade global. Lembrando que o CIPECAD, ele calcula aqui, ele emite às vezes um aviso de estabilidade global, de instabilidade global, quando o gama Z ele supera 1.3, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas normalmente ele não considera, né, as cargas aqui ele não faz ele não, como eu vou dizer, ele verifica, ele dá a informação, o aviso, mas ele não calcula, ele não impede de calcular a estrutura, mesmo sem a estrutura estar correta, né? Então, às vezes, se você não fizer corretamente, né, essa análise aqui, você pode até levar a estrutura ao colapso porque ela não está estável, e aí você pode até levar a estrutura ao colapso. Esse ponto aqui eu vou deixar um pouquinho de lado, né, que a gente vai falar depois, né, esses dois lados aqui, né? E aí a gente vai vir direto para cá, ó, né? Essa aqui é a parte mais importante do nosso cálculo aqui, ó. Aqui é onde é calculado, ó, o gama Z, né? Ó, que é o coeficiente Fi de majoração das ações verticais, né? Que é o nosso
gama Z, né? A gente pode ver pela fórmula aqui, ó, que é 1 sobre essa fórmula aqui, que é FG1 vezes FA1, que o FA é o fator de amplificação, né, das cargas de vento, e por aí vai, né? Se a gente abrir aqui a nossa norma, ó, a gente percebe que o gama Z ele é 1 sobre 1 menos a diferença de momento total dividido pelo momento total da estrutura, que é justamente aqui que esse relatório está fazendo aqui, ó. Tá vendo? Ele está somando todas as forças, o F1 até o FGN, né? E com os coeficientes de majoração, né? Então a gente sabe aqui, ó, que ele está usando aqui pela norma o coeficiente gama Z, 15.5.3, que ele está fazendo o cálculo aqui, e aqui ele dá a resposta do coeficiente gama Z, ó, os ventos em X e Y, né? Então, beleza. Voltando aqui na norma, a gente tem que analisar a estrutura de acordo com a instabilidade, se ela é de nós fixos ou de nós móveis, né? O que quer dizer isso? Se ela for de nós fixos, a gente pode desprezar os efeitos de segunda ordem. A gente calcula a estrutura como uma estrutura rígida e a gente faz ela só com os efeitos de primeira ordem. Então a gente vai fazer uma modificação no CPK. Se ela for entre 1.1 e acima, né, maior do que 1.1 e menor do que 1.3, ela é considerada de nós móveis. Então a gente tem que adotar os coeficientes de segunda ordem, os efeitos de segunda ordem no cálculo da estrutura, né? Então vamos lá. Aqui ele está dizendo aqui, ó, essa parte que ele diz isso no texto, considera estrutura de nós fixos que obedeça gama Z menor que 1,1, né? Ele explica aqui mais ou menos o que é estrutura de nós fixos, né? Que ele fala aqui, ó, nós fixos dispensa a consideração dos efeitos globais de segunda ordem, né? Eu só analiso os efeitos locais de segunda ordem, né? Que eu já falei também em aulas anteriores sobre esses efeitos aqui, né? E aqui, ó, a gente fala, né? Ele é menor do que 1,3, né? Lembrando, entre 1,1, obviamente, e 1,3, né? Eu tenho que analisar a segunda ordem. Então, que é uma estrutura considerada de nós móveis, né? Então, o efeito de segunda ordem aqui, ele vai ser preponderante. E eu tenho que analisar ele, né? E aqui ele diz aqui. E aí, a norma, ela bota essas informações aqui. Antigamente, isso aqui é o quê? É a redução da rigidez bruta da seção, né? Quando eu tenho que analisar os esforços globais de segunda ordem, qual é o valor que eu vou usar para aumentar, né? O que eu faço? Eu pego esse valor, eu diminuo a rigidez da estrutura, né, de acordo com esses coeficientes aqui, e vou ter um coeficiente de majoração. Então é isso que eu uso quando eu calculo. Então eu vejo aqui, ó, que é 1.43, eu já vou chegar lá. Que é esse 1.43 aqui, que é o coeficiente de majoração, né, dos esforços aqui, ó. Eu vou deslocamentos reais de estrutura, só que considerados o cálculo multiplicados por 1.43, né? Então, beleza. Voltando aqui na norma, o que seria aquele 1.43, né? Antigamente, na norma, a norma anterior, ela dizia que estrutura, quando ela tem vigas, ela é composta de vigas e pilares, a gente podia considerar, deixa eu até abrir a calculadora aqui, 70% da rigidez, né? Então, eu tinha 70% dessa rigidez bruta. Então eu pegava o 1, eu dividia por 0,7 e eu chegava no valor aqui, ó, de 1,4285, arredondando para 1,43, que é o valor que a gente usa no CPCAD aqui, ó. Então eu estou reduzindo a rigidez brutas porque a minha estrutura ela é feita de vigas e pilares. Porém, a norma nova agora veio com a revisão que ela não permite mais isso, né? Ela tem agora um coeficiente de redução de rigidez para cada elemento estrutural. Para lajes é 0,3, né? Para vigas 0,4, com aço diferente aqui, né? Quando a armadura negativa é diferente da armadura positiva, né? Das vigas, e quando é igual é 0,5, né? Eu posso aumentar. E para pilares 0,8, né? Então, né, esses valores, vamos ver se ele fala alguma coisa aqui.
Isso aqui ele não fala mais, tá vendo? Então, nesse ponto, eu teria que adotar esse valor aqui nos efeitos de vento, né? Como o CPCAD, eu vou mostrar para vocês aqui agora, os dados aqui, iniciais, quando a gente insere os dados de vento, inclusive, eu vou deixar o card aqui, vou deixar na descrição, na verdade, a aula que eu falo de esforço de vento, aqui, como a gente calculou esse esforço de vento aqui, para vocês reverem quem não tiver visto, então. Então, quando a gente calculou o vento aqui, ó, na NBR 6123, deixa eu abrir aqui, né, a gente adotou aqui os coeficientes de arrasto, a gente calculou tudo lá, tudo certinho, né? E aí, o que aconteceu? Ele pede aqui, ó, quando eu considero os efeitos de segunda ordem, o fator de amplificação. Aí ele tem um textinho aqui, né, que eu não vou passar por isso agora. Ele fala, ó, 1.43 para reduzir a inércia da seção fissurada para 70% da seção bruta, né? Que é o que a gente faz aqui na norma. Que é esse parâmetro aqui da norma, né? Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que fazer uma média ponderada, porque eu não tenho como, né, na verdade eu não achei lugar para colocar diferente. Aqui ele fala só do pilar, tá vendo? Né? Em relação à base do pilar, efeito P delta. Né? E então ele fala isso aqui e me dá esse valor aqui, ó, de 0,7 da seção bruta, né? Que é o que a gente usa. Então, se eu pegasse, igual eu falei, 0,7 dividido para 1, 1 dividido para 0,7, eu tenho 1,43. Só que a norma mudou. Porém, aqui eu não consigo mudar isso, né? Eu vou ter que adotar um valor. Eu, particularmente, costumo manter os 70%, né? Aqui no software. Por quê? Porque como eu não tenho como colocar no sistema, eu estou usando aqui o CPK de 2016, então eu não tenho como colocar diferenças de, de inércia, né, no caso aqui, igual da norma. Não tem como colocar para viga. Não tem como colocar essa condição aqui da norma para o CPCAD. Então, como eu não tenho essa condição, o que eu faço? Eu vou manter o 0,7, porque o 0,7 foi utilizado durante muitos anos e eu não vejo o porquê, né, mudar isso agora. Como se eu tivesse o campo, eu colocaria, mas eu acho que o 0,7 eu não vou estar aí, né, causando aí colapso em alguma estrutura, até porque senão todas as estruturas que eu calculei com 0,7 até hoje iriam ao colapso, não só eu, como todos os engenheiros anteriores, né? É óbvio que a gente passa por alterações, por motivos óbvios, né? Mas como o software aqui não acompanhou essa alteração ainda, vou manter esse efeito de segunda ordem aqui, né? Beleza? Vou dar um aceitar aqui rapidinho. E a gente vai voltar para o relatório aqui. Bom, essa estrutura já foi calculada, né? E aí, antes de eu continuar, quem tiver alguma informação sobre como colocar isso, deixa aí nos comentários para ajudar a gente, né? Que às vezes tem como e a gente não está sabendo fazer, né? Então, se puderem aí, né? Podem colocar para nós aí, né? Então, com o índice lá, a gente descobriu aqui que ele está menor, ó, do que 1.1, né? É o que a gente tinha adotado lá. Então, teoricamente eu posso, não preciso considerar os efeitos de segunda ordem global na estrutura. Então eu poderia vir aqui, ó, como está menor do que 1.1, né? Eu poderia vir aqui simplesmente e desconsiderar os efeitos de segunda ordem. Mandar recalcular a estrutura. Porque a minha estrutura é uma estrutura de nós fixos, ela não é uma estrutura de nós móveis. Então eu não precisaria me preocupar com isso, né? Eu poderia vir aqui, ó, né, e não considerar os efeitos de segunda ordem. E aceitar. Né? E mandar aqui recalcular a minha estrutura. Eu vou até mandar recalcular. E vamos ver o que vai acontecer aí, né? Uma estrutura aí calculada, então, né? Se a gente fizer aqui a mesma análise agora,
A gente não tem, tá vendo? Porque a gente não tem cálculo de efeito de segunda ordem, então a gente não tem mais o mesmo relatório. Só que a gente tem aqui o cálculo das cargas de vento, ó. Então tem X quanto em Y. Apesar de a gente não estar usando os efeitos de segunda ordem na estrutura, a gente está usando sim aqui os efeitos de vento, né? Então dá uma diminuição sim na estrutura, por quê? Porque quando usa os efeitos de vento e considera os efeitos de segunda ordem, o que ele analisa? Quando a estrutura ela tem menos de 1.3, né, e mais do que 1.1, obviamente, eu consigo calcular a minha estrutura de uma forma que eu consiga majorar, né, os esforços naquele 1.43, os esforços de segunda ordem, né, majorar os esforços de vento. E então, eu estou assim considerando a minha estrutura aqui, ó, os efeitos de segunda ordem. Então é isso que o CPCAD faz, isso que a norma permite, né, a gente fazer, ó, que é o que ele diz aqui, né? Considerando a não linearidades, né, rigidez dos elementos, você pode utilizar isso aqui, né? Só é válido para gama Z menor do que 1.3, ó, disse aqui. Então ele dá essa ordem aqui para gente. Fica uma estrutura um pouco mais econômica quando a gente calcula aqui, a gente vê que não precisa e desconsidera os efeitos de segunda ordem, né? Então, para fazer a análise, vocês vão fazer dessa forma, né? Vocês podem aqui adotar os 80% dos pilares, ou podem fazer uma média aí ponderada, ou aí, quem souber, colocar menos do que 70% aí da seção, né, bruta do concreto aí. Então vocês podem fazer aqui da forma com que acharem melhor, né? Poderíamos até adotar que não é bem uma média, né? Porque a contribuição dos pilares é muito maior do que as da viga, né? Se fosse fazer uma média usando 0,5, né? Chegaria a 0,65 aqui, né? Então, assim, eu tenho uma correlação. Como eu disse, na norma 6118 de 2013, né? 2003, desculpa, antes da revisão, ela permitia usar 70%. Hoje ela não, ela removeu isso da norma, né? Ela não tem mais essa consideração. O software aqui, esse PCAD, eu acredito que não tem, eu já procurei, nunca achei nada para a gente colocar ali diferentes, né? Apesar de que nos efeitos locais, né, quando necessário, ela faz essa consideração, né? Mas eu nunca vi. Então, o processo é esse, né? Considera os efeitos do vento, analisa lá, faz a análise global da estrutura. Se for necessário, você desconsidera e calcula. Porque se você considerar os efeitos do vento na estrutura, no caso que pode ser considerado nós fixos, vai dar uma diferença muito grande aí, acredito eu, no dimensionamento da estrutura, né? Porque a deformada da estrutura principalmente vai ficar bem mais o efeito do vento vai ser bem mais considerável, né? Considerando os efeitos de segunda ordem na estrutura, ao invés de eu considerar os efeitos do vento aqui sem, né, a análise global. Beleza? Então, basicamente era isso que a gente tinha para apresentar hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né? Podem deixar aí os comentários, né? Qualquer dúvida ou qualquer questionamento, né? Qualquer discussão que possa enriquecer aí, né, a discussão. Como eu disse, eu gravo aqui o conhecimento que eu tenho. Não necessariamente esse conhecimento é o melhor, né? Então, se vocês tiverem aí, às vezes, alguma ideia melhor, alguma forma melhor de fazer um cálculo ou uma análise da estrutura, podem deixar aí nos comentários que a gente vai fazer uma discussão aí, acredito eu, bem positiva, bem enriquecedora para todo mundo, inclusive para mim, né? Então, qualquer dúvida aí podem deixar nos comentários também. E um abraço a todos e até a próxima aula aí, beleza?